Olá, queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja no lar de vocês e que o amor dele nos acompanhe durante o nosso estudo, durante as nossas reflexões. Meu nome é Adriene, estou aqui muito grata ao grupo da Fraternidade que me convidou para fazer esse estudo sobre lei de sociedade com vocês. Para fazermos a harmonização dos nossos lares, dos nossos ambientes, vou fazer uma leitura do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 25, Nas Estradas. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes, sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faça imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre o vento generoso que espalha, entre as plantas, os princípios da vida, espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Agora eu vou convidar a todos para fazer uma prece. Convido a todos para fecharem os olhos, respirarem profundamente, elevando os pensamentos ao plano superior, rogando ao nosso querido amigo Mestre Jesus que nos abençoe nesta jornada de estudo, nessa jornada de reflexão. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Como eu falei inicialmente, nós estamos hoje para conversar sobre a lei de sociedade, que se encontra na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 7. A primeira questão que trata sobre a lei de sociedade, ela fala que Deus fez o homem para viver em sociedade. Tanto isso é uma verdade que nós temos faculdades que facilitam essa nossa relação com o outro, como, por exemplo, a faculdade de comunicação. Nós temos habilidades para nos comunicarmos de várias formas, de vários meios. E por que é tão importante essa questão da lei da sociedade? Tão importante o nosso relacionamento com o nosso próximo. Por quê? Porque é através da relação, da inter-relação com o nosso próximo, que nós vamos aprendendo e desenvolvendo habilidades e aperfeiçoando nossas virtudes para a nossa evolução pessoal, o que contribui para a evolução de toda a sociedade, de toda a humanidade. O convívio com as pessoas, e a gente sabe que nesse convívio com as pessoas nós temos pessoas com características bem diferentes uma das outras. E nós precisamos nos adaptar para poder conviver com todas elas. Precisamos adquirir habilidades para esse convívio, virtudes para esse convívio. E uma questão que o Livro dos Espíritos ele chama a atenção é sobre a vida de insulamento,
o isolamento social absoluto e o voto de silêncio absoluto. Aquelas questões em que você não, que a pessoa deixa de se relacionar com outras pessoas e se isola, né? Isso é uma coisa assim bem interessante da gente prestar atenção, da gente refletir, porque quando a gente se isola, a gente deixa de ter essa troca com o outro. A gente não vai ter troca de sentimentos, a gente não vai precisar repartir o pão de cada dia, a gente não vai compartilhar experiências, compartilhar aprendizados. Quem vive em isolamento, por exemplo, não vai ter o outro ali apontando os nossos defeitos. Não vai ter ninguém nos criticando. E é muito importante o outro nos apontar os defeitos, porque muitas das vezes nós não enxergamos o que precisamos melhorar para a nossa evolução. Então, é muito importante esse relacionamento na vida e sociedade. Tem um trecho também no Livro dos Espíritos que Santo Agostinho nos lembra que Deus nos outorgou a inteligência e a sabedoria, e que a nossa missão é repartir com nossos irmãos a nossa sabedoria e utilizar a nossa inteligência para contribuir para que a humanidade se adiante, para que a humanidade evolua para as bem-aventuranças e para que possamos ser felizes, todos felizes. Mas se eu estiver em isolamento, se eu me afastar, se eu não tiver o convívio, como eu vou fazer? Como? Como eu vou partilhar conhecimento? Como eu vou fazer o bem? Como eu vou ajudar o próximo? Como eu vou me deixar ser ajudado? Como alguém vai me ajudar se eu estiver em isolamento absoluto? Isso é uma questão muito interessante, porque assim, é aquele isolamento absoluto. Não se refere àqueles dias, àqueles momentos em que você se retira, faz um retiro, faz uma meditação e se isola para ficar um pouco com você, para poder permitir uma melhor comunicação com o plano superior. Não é disso que estamos falando do isolamento, o silêncio absoluto, por um longo período de tempo, talvez uma vida toda, não é? Isso é prejudicial, esse isolamento é prejudicial para a nossa evolução. E a gente precisa compartilhar. Uma coisa que às vezes a gente fica, poxa, então a gente foi prejudicado no Covid, porque no Covid a gente ficou em isolamento. A gente precisou ficar, a maioria das pessoas ficou em isolamento, pensando no coletivo, pensando no bem do próximo, pensando no bem daquelas pessoas que têm comorbidades. Nós nos isolamos em nossas residências, mas não foi um isolamento absoluto, né? Nós conversávamos, fazíamos reuniões, utilizando redes sociais, festas, comemorações de aniversários, tudo online. Então nós não nos isolamos absolutamente, de forma absoluta na pandemia, não. Nós continuamos a ter esse relacionamento com as pessoas queridas, com nossas famílias, com nossos amigos. Eu trabalho com evangelização espírita e durante a pandemia o nosso trabalho foi online com as crianças, inclusive com bebês. E superou nossas expectativas porque apesar de estarmos virtuais à distância, o trabalho foi belíssimo. A conexão foi muito verdadeira. E falando de criança, a gente fala assim, né? Quando é que tem início a construção dessas relações sociais na nossa vida? Quando é que começa? Assim, quando eu vou trabalhar, quando eu começo o meu primeiro emprego, que eu vou me relacionar? O que vocês acham? O que vocês pensam?
Não, né? A primeira interação social que nós temos é com a nossa família. Desde que nós estamos no ventre de nossas mães, que o bebê está lá no ventre, ele já tem uma interação social com sua mãe, ele já se comunica através de chutes, murrinhos, através dos seus movimentos, ele se comunica com sua mãe. Ele já escuta o som da voz da mãe, já recebe aquela energia, já recebe aquele amor. E quando ele nasce? Quando ele nasce, ele está totalmente no ambiente, imerso no ambiente social. Ele pode nascer num lar, com auxílio de uma doula, ele pode nascer num hospital, com auxílio dos médicos, enfermeiros. Ele já vai ter essa relação de cuidado dessas pessoas. Ele já vai dar o primeiro choro, mostrar o seu descontentamento de ter saído da barriga de sua mãe. Ele vai ter essa relação interpessoal. Então, os primeiros agentes de socialização da criança são sua família. Primeiro agente é a família, depois vem a escola, os professores, os cuidadores de creches, os coleguinhas da creche, que são os pares com que as crianças vão trocar experiências, vão brincar, vão aprender a dividir, vão aprender a ter compaixão. E quando as crianças estão na primeira infância, todo esse aprendizado é facilitado, porque eles ainda estão no momento delicado da idade infantil, eles ainda são brandos, são acessíveis. De acordo com a neurociência, o cérebro está ali, uma esponjinha, absorvendo todas as experiências e todos os aprendizados. São esponjas, estão aptos a qualquer tipo de aprendizado, principalmente na primeira infância. E o que é importante nos relacionamentos sociais para as crianças? Aprender a ter compaixão, aprender a dividir o brinquedo, lidar com frustrações, lidar com inseguranças, com medos, com conflitos, com desafios, enfrentar desafios e perceber que é capaz de superá-los. Pequenos desafios, por exemplo, como subir uma escada. Sim, é um grande ganho na infância, esse aprendizado, feito com amor, com carinho e com respeito. Uma das coisas muito interessantes que se aprende na infância, se tiver uma boa educação, é aprender a se colocar no lugar do outro, é a empatia. É também conhecer as suas próprias emoções e saber como lidar com as emoções para que no futuro possa ter uma relação interpessoal saudável com o próximo. É saber que, determinado fato me incomodou, me irritou, mas nem por isso eu posso chegar e agredir o meu coleguinha, porque se eu agredir o meu coleguinha, se eu morder, se eu bater, ele vai sentir dor e vai ter uma consequência, eu vou sofrer uma reprimenda, não é? Então é muito importante nessa fase infantil essa construção dos relacionamentos interpessoais, principalmente com os pares da mesma idade, é muito importante. Por exemplo, quando a gente está nessa fase infantil, a gente por vezes tem que compartilhar o amor de nossa mãe, a atenção de nossa mãe com nossos irmãos, com nossos demais familiares. Aprendemos a brincar de forma harmoniosa, que se a gente dividir o biscoito hoje, amanhã o outro divide comigo. Essa é a forma de interagir de forma harmoniosa, que é importante na infância.
Na infância é possível aprender a respeitar regras, porque na sociedade há regras para todos, há limites. O meu direito vai até onde começa o direito do meu próximo. Eu tenho que respeitar, eu tenho que ter limites, eu tenho que observar regras para que a gente tenha uma convivência harmoniosa. Enfim, o aprendizado é uma característica essencial para a nossa evolução aqui na Terra. O amor e a educação. Uma pesquisa interessante que eu trago para vocês, que foi feita pelo Instituto Ayrton Senna, que relata que uma criança que entrou no ensino fundamental em 2022 vai enfrentar as mesmas quantidades de mudanças que a humanidade experimentou no último século. Gente, é muita coisa. Uma criança que entrou em 2022 na escola, no ensino fundamental, vai passar pelas mesmas quantidades de mudanças que a humanidade experimentou no último século. Porque o mundo está cada vez mais dinâmico, as informações tramitam cada vez mais são mais velozes. Daí a importância do aprendizado já desde a primeira infância, desde a tenra idade. E precisamos de novas competências, precisamos desenvolver competências socioemocionais, como, por exemplo, a resiliência emocional, estarmos abertos às novas oportunidades, a novos conhecimentos, aprender a ser amável, aprender a lidar com os outros, aprender a autogestão, aprender a gerir os meus sentimentos. E você deve estar se perguntando, nossa, mas quando eu era criança, eu não aprendi essas competências socioemocionais, nem se falava nisso, como eu faço agora? Já estou com uma certa idade, como eu faço? Abrace sua criança interior, olhe para sua criança interior, acolha sua criança interior e comece essa jornada de desenvolver essas competências agora. A neurociência também já evidenciou que nós aprendemos durante todos os anos de nossa vida. O aprendizado pode ser um pouco mais lento, não é o mesmo ritmo de uma criança que está ali com o cérebro tranquilo, está com uma esponjinha ali ainda vazia, mas a gente aprende sempre, independente da idade. Nosso cérebro está se adaptando, está se alterando para os novos aprendizados, sempre. Então nunca é tarde para começar a aprender, para começar a olhar para o outro, a ter empatia, se colocar no lugar do outro e tratá-lo com respeito, com dignidade, independente das suas ideias, independente de sua opção sexual, independente da sua religião. Vamos olhar para o outro, nos colocar no lugar dele, vamos respeitar. Vamos ter uma vida em sociedade pacífica. E vamos ajudar as nossas crianças agora a iniciar o desenvolvimento dessas competências para que a gente possa ter uma humanidade no futuro, uma humanidade mais pacífica. Porque os pesquisadores eles identificaram que quando há essas características, essas habilidades socioemocionais, prova que, na minha opinião, não tem mais guerras, porque quando uma pessoa que tem esse desenvolvimento dessas competências socioemocionais bem desenvolvidas, as decisões que ela toma
são decisões mais responsáveis, porque ela não pensa em si própria. Ela pensa no bem coletivo, ela pensa no próximo. Ela sabe que uma decisão que ela tomar, ela vai afetar a vida de muitas pessoas. E, por exemplo, se um governante tiver tido em sua infância esse desenvolvimento dessas habilidades, provavelmente não terão mais guerras, provavelmente não terão mais pessoas em situações de sofrimento, passando fome, frio, ou que precisem de um atendimento médico e não tenham. E a humanidade toda está nesse processo evolutivo. Estamos aí passando do mundo de prova e expiação para um mundo de regeneração. E como que a gente vai regenerar? A gente regenera a nós mesmos, mas nós precisamos que o outro também se regenere, porque a evolução é uma evolução da humanidade, é uma evolução do planeta, uma evolução planetária. Eu preciso evoluir, sim, eu preciso regenerar, mas o meu próximo também, porque somos uma coletividade. Somos indivíduos, mas estamos em uma coletividade. Uma coisa muito interessante que aconteceu em 1914, na doutrina espírita, foi que a Federação Espírita Brasileira deu o primeiro passo para contribuir com essa formação integral da criança, olhando para essa questão moral e espiritual. Em 1914, a Federação Espírita ela implementou a evangelização infanto-juvenil em todo o país. Se expandiu para todo o país. E esse acolhimento amoroso, carinhoso das nossas crianças, passando essas informações, educando para o cristianismo, para as bem-aventuranças, contribuem para a formação moral dos cidadãos de bem de amanhã, que vão promover o bem-estar pessoal e coletivo. Jesus já disse um dia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E para eu amar o outro, eu preciso estar próximo, eu preciso enxergar o outro e colocar no lugar dele, perdoar os seus erros. Sim, e lembrando sempre que o meu próximo mais próximo é a minha família. É a minha família. E a lei de sociedade nos lembra que nós fazemos parte de uma grande teia interconectada de seres humanos e que as nossas ações repercutem no mundo ao nosso redor. Repercutem no nosso grupo, nas nossas relações, sejam nas nossas relações religiosas, famílias, amigos, repercutem. E para que a humanidade possa evoluir, repito, nós precisamos evoluir e precisamos ajudar na evolução do nosso próximo. Precisamos estender a mão para que ele evolua junto conosco, para que a sociedade evolua. E nós precisamos urgentemente cuidar das nossas crianças, tratá-las com amor e com respeito, ensinando a autogestão dos seus sentimentos, ensinando o amor, para que eles se tornem homens e mulheres de bem na nossa sociedade. Agradeço a todos por estarem aqui, por me ouvirem, e agradecer essa reflexão bendita sobre a sociedade. Tenhamos paciência com o nosso próximo. Ele pode ter ideias diferentes da nossa? Pode. Mas nós estamos em sociedades. E ideias diferentes podem ser boas. Vamos respeitar o próximo, ser pacífico e amar.
Muito obrigada a todos. Vamos fazer uma prece de encerramento? Querido amigo Jesus, agradecemos, Senhor, esses momentos. Que o Senhor esteja conosco em todos os momentos de nossa vida, nos guiando e nos orientando. Que assim seja, graças a Deus.